Então, perfeito. Vamos dar as boas-vindas a Jeffrey Cicchini, advogado de defesa de Felipe Martins. Fala aí, Cicchini, como você está? Grande Segré, eu tava olhando essa bancada, tá maravilhosa essa bancada aí, hein? Tá boa. Mas vou te fazer uma espécie de introdução. A Procuradoria-Geral da República enviou ao STF as alegações finais da ação penal contra o chamado Núcleo 2, que seria responsável pela gerência da suposta tentativa de golpe de Estado. O órgão pediu a condenação de Fernando de Sousa Oliveira, Felipe Garcia Martins Pereira, Marcelo Costa Câmara, Marília Ferreira de Alencar, Mário Fernandes e Silvinei Vasquez. E então, Cicchini acabava de fazer um vídeo, eu vi o vídeo, falei, Jeffrey, conta pra gente o que está acontecendo. A PGR insistiu na culpabilidade de Felipe Martins? É isso mesmo. Segré, meu amigo, prazer imenso estar aqui, uma boa tarde, essa audiência maravilhosa da Oeste. Olha só, alegações finais é o último momento que a acusação fala. A PGR apresentou as alegações finais. O problema está onde? Está no fato de que a PGR confirma aquilo que desde sempre dizíamos, que não há minuta de golpe. Vejam só, durante toda a investigação, se imputa a Felipe Martins que ele teria feito uma minuta de golpe. A denúncia processa Felipe Martins dizendo que ele teria feito uma minuta de golpe. Durante toda a instrução, a acusação é de que Felipe Martins teria feito a minuta do golpe. E sempre dissemos, Felipe Martins sequer esteve na reunião e Felipe Martins não fez minuta de golpe e não existe minuta de golpe. Tanto o delegado, como o PGR, como o próprio relator Alexandre de Moraes sempre sustentaram que a minuta do golpe estava no celular do Mauro Cid. Nós conseguimos arrancar da boca do Mauro Cid que aquele documento do seu celular não era a minuta do golpe, ou seja, ali quebrou a acusação. Desde sempre a minuta do golpe era a minuta do celular do Mauro Cid. E Mauro Cid disse, não, aquele documento não é a minuta do golpe. Então ali desmontamos a acusação. O que vem nas alegações finais do PGR agora, ele vem a confirmar. De fato, não encontramos a minuta do golpe, diz a PGR. De fato, não há materialidade. A minuta do golpe não foi localizada. Porém, o Mauro Cid falou que ela existe e não há motivos para o Mauro Cid mentir. Só que veja bem, tudo que sobrou agora mesmo é o Mauro Cid. Porque testemunhas, e eu faço referência a duas, que são testemunhas mesmo, porque o Mauro Cid nem testemunha é. Tanto que foi condenado, o Mauro Cid é acusado. As únicas duas testemunhas desse processo, as únicas duas testemunhas, inclusive arroladas pela acusação, tá? Freire Gomes, tá? E Batista Júnior, que não são réus, são testemunhas arroladas pelo Ministério Público, pela acusação. Ambos disseram em audiência perante o ministro Alexandre de Moraes que Felipe Martins não participou da reunião onde, em tese, teria sido discutido aqueles considerandos que a denúncia imputa aos acusados. Então, as únicas duas testemunhas dizem que Felipe Martins não estava na reunião. O Ministério Público não teve a hombridade de pedir a absolvição de Felipe Martins. A peça de alegações finais da PGR, Segré, é exclusivamente em cima da palavra do Mauro Cid, desconsiderando todas as provas imparciais que inclusive foram produzidas pelas testemunhas da acusação. Segré, é absurdo o que estão fazendo com o Felipe Martins. A tua expectativa, mesmo com uma acusação ou pedido de sentença por parte da PGR, seria que os juízes entendam que a PGR errou, que as provas se sobrepõem à narrativa da PGR e que, no caso Felipe Martins, seja inocentado? Nós estamos, sabidamente, em um jogo de cartas marcadas. É um processo criado para condenar Bolsonaro e seus apoiadores. Sabemos disso, não há como negar. Vejam do voto do Fux. O voto do Fux, por si só, já deixa claro que é um processo de cartas marcadas. Fux mostrou com provas que não teve tentativa de golpe e não há que se falar aqui em crime.
A nossa preocupação é esta, ser um processo criado para condenar. Agora, fazendo uma análise mental, né, eu me colocando na condição da acusação, eu não consigo encontrar motivo para condenar Felipe Martins. Primeiro, porque ele é verdadeiramente inocente. Segundo, a acusação não tem nada contra Felipe, além de Mauro Cid. Então não é possível que se descarte todas as testemunhas, como essas imparciais, que se desconsidere o fato de não existir a minuta, confirmado agora pela acusação, que pegue o depoimento do Mauro Cid e se atribua a esse depoimento a verdade absoluta do mundo. Em um Estado de Direito, esse cenário que se formou aqui, com os elementos produzidos durante as audiências, é que Felipe Martins tem que ser absolvido. Então, Segre, a minha resposta é: se estamos em uma democracia e esse processo for um processo sério, Felipe Martins será absolvido. É essa a conclusão. Marcelo Bella tem uma pergunta para você, Chiquini. E aí, Billy the Kid, agora está trocando porrada nas faculdades, o negócio está ficando radical, né? Quero saber o seguinte de você. Você acha que você contribui mais como advogado ou como político? Eu sou advogado. Eu sou forjado no tribunal do júri. Entendi, mas se você se tornar político, você acha que você consegue contribuir mais num país que não tem mais democracia? Eu não tenho essa pretensão de me tornar político. O fato é que esse é um processo que a imprensa tradicional esconde a verdade, e eu tenho utilizado das redes sociais e de um programa verdadeiro e transparente como esse a esclarecer a população. Então, sou advogado, sou forjado na advocacia, minha missão de vida é lutar por justiça, e eu sei que hoje a opinião pública em uma democracia é necessário. Veja, a opinião pública soltou Felipe Martins. Não fosse a opinião pública, Felipe Martins estava preso até hoje. A Débora do Batom foi para a prisão domiciliar por causa da opinião pública. Então esse processo é um processo que eu tenho diariamente tentado trazer luz à sociedade do que está acontecendo. A sociedade tem que saber o que está acontecendo. Eu vejo que, como advogado, o advogado nesse sistema de justiça é o único ator do sistema de justiça que não é agente público. O advogado é o único ator do sistema de justiça que está do lado do povo e não do Estado. E é onde eu estou. Por isso, eventualmente, pode algumas pessoas fazer uma interpretação como essa que você fez agora, de estar o advogado trazendo o caso à opinião pública, estar se tornando político. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O advogado está perto da população e a opinião pública em uma democracia deve compreender a realidade do processo. Chiquini, e sobre a questão do Felipe Martins e o ingresso forjado na documentação dos Estados Unidos, tem alguma novidade sobre isso? Como que está? Porque aí é outra investigação, né? Ficou claro que ele não estava nos Estados Unidos, que alguém forjou esse registro migratório. Isso poderia também contribuir para inocentar o Felipe Martins. Tem alguma informação nova sobre esse processo? Então, com relação a esse ponto da entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos, tanto o delegado como o Ministério Público, o PGR, como o juiz, o STF, já deixaram claro que está provado que Felipe Martins não saiu do Brasil. Então, é um assunto superado no processo, tá? Agora, nós contratamos um advogado criminal nos Estados Unidos, contratamos um escritório especializado em advocacia criminal nos Estados Unidos para apurar de forma mais aprofundada, tá? Existe uma investigação em curso que o próprio governo americano está contribuindo, tem uma investigação da própria Casa Branca. Só que nos Estados Unidos o sigilo funciona. Então nós temos acesso a informações que são juntadas aos autos. E digo a vocês, são inúmeras as linhas investigatórias, já há indícios, já há nomes de pessoas, tá? Mas nós temos recebido a orientação de manter ainda o sigilo a não atrapalhar a investigação. Então já temos nomes, mais de 2, tá, de pessoas que já oficialmente estão envolvidas nessa fraude, mas nós fizemos um combinado, tá? Nós temos um pacto com o governo americano que só vamos divulgar a conclusão final da investigação, Segre. Eu lembro que em algumas falas que eu ouvi
você mencionava que era quase que obrigatório para o STF inocentar algumas pessoas para mostrar que teve o devido processo legal, que a acusação faz parte do trabalho da PGR e que os juízes, atendendo ao livre defesa, ao processo de defesa, poderiam inocentar. Em função desse pedido da PGR, continua pensando o mesmo ou acha que todo mundo nos 4 núcleos serão sentenciados pelo STF na turma 1? Não, terão absolvições. Eu tenho certeza que terão absolvições. E o Felipe Martins, eu tenho esperança que seja absolvido. É gritantemente inocente. O Felipe Martins é o calo, né? É o tendão de Aquiles nesse processo, porque é um cara que começa muito ruim a acusação, né? Se imputa uma viagem que não existiu, se imputa uma minuta que não existiu, se imputa uma reunião que ele não esteve presente por provas testemunhais e documentais. Nós trouxemos ao processo dados da Uber que nós conseguimos, dados de geolocalização do celular que nós conseguimos, que prova que ele sequer estava nas reuniões que o Maurici diz que ele estava. Sinceramente, Segré, o Felipe Martins é uma vítima do sistema. Não faz sentido nenhum que seja condenado. Eu acredito na absolvição de Felipe Martins, sim. Estaremos acompanhando todo o caso, obviamente, não apenas no caso de Felipe Martins, sino de todos os acusados nos diferentes núcleos, para ver até onde o STF, na primeira turma, vai e avança com esse processo, nesse processo da farsa da tentativa de golpe. Chiquini, muito obrigado pelo teu tempo. Eu que agradeço, um grande abraço para você, meu irmão, e essa bancada, e principalmente essa audiência maravilhosa. Conte sempre comigo, um grande abraço a todos.